Olá pessoal, bom dia. Pessoal das salas também, bom dia. Cadê o pessoal das salas? Sala 8, a 13 e a sala 16. Bom dia a todos, a todas. Eu sou o professor Marcel e a aula de hoje vai ser comigo, excepcionalmente. Eu e o professor Tiago precisamos trocar as aulas de hoje. Então, muito prazer, é a nossa primeira aula juntos, eu cuido da turma da tarde de Cálculo 1. E, bom, não vai ter muito tempo para apresentações, eu já vou começar o assunto mesmo. Então, a nossa aula de hoje é a última aula sobre limites, né? Desde a aula 5, a gente está falando de limites e de continuidade, e hoje é a conclusão. Então, eu vou falar mais um pouco de limites no infinito, que foi o assunto onde parou a última aula, e vou falar desses limites exponenciais também. Muito bem, então eu vou começar lembrando da definição de limites infinitos. São várias definições, na verdade. As definições do que significa você dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a alguma coisa aqui, que eu vou colocar uma estrelinha, tá certo? Isso aqui vai ser mais ou menos infinito. Então, na verdade, são 8 definições, de acordo com a estrelinha e de acordo com o mais ou menos infinito aqui, tá certo? Então, aqui, o x pode estar tendendo para menos infinito, para um limite b pela esquerda, a um limite a pela direita, ou então a mais infinito. E essas definições, elas são todas um pouco parecidas, né? A definição funciona assim. Você diz que o limite de f, quando x tende para alguma dessas coisas aqui, é igual a mais ou menos infinito, de acordo com o seguinte: se para todo n maior que zero existir ou um n maior que zero, ou então um delta maior que zero, dependendo de qual dos casos que a gente está aqui, tal que, né? Acontece o seguinte, eu vou já desenhar no gráfico o que a definição de limite impõe sobre a função. Então, vamos primeiro analisar o caso em que x tende a menos infinito. Então, eu vou desenhar aqui na coluna da esquerda o seguinte. Você dizer que o limite de f, quando x tende a menos infinito, é igual a mais infinito, por exemplo. Então essa é uma primeira definição desse conjunto de definições aqui. Isso significa o quê? Que o gráfico da sua função, ele vai ficar inteiramente contido em um setor retangular ilimitado, tá certo? Dessa forma aqui. E esse setor, ele é delimitado pela reta horizontal y igual a n e pela reta vertical x igual a menos m. Então, a ideia aqui é o seguinte, é que dado um n maior que zero, que você tem que imaginar que é muito grande, tá certo? É um número que vai ficar cada vez maior. Vai existir esse número, aqui, m, perdão, que quando você considerar o gráfico da função, ele vai estar inteiramente contido no setor delimitado pela vertical x igual a menos m e horizontal y igual a n. Então, o esperado aqui é que na medida que você sobe com essa reta horizontal, y igual a n, essa reta x igual a menos m vai ter que vir para a esquerda, aqui, tá bem? E para cá estaria o restante do gráfico da função. O que essa definição aqui, x indo para menos infinito, dá mais infinito diz, é que o gráfico vai ter um pedaço dessa forma aqui. Quer dizer que o rabicho esquerdo dele vai ser desse jeito. Vai ficar tudo bem para cima. Tá bem? Então esse aqui é o caso em que a estrelinha é menos infinito e o limite é igual a mais infinito. Então estou ilustrando aqui a definição. E bom, vamos considerar um segundo. Um segundo aqui é o que? A estrelinha menos infinito e o limite dando menos infinito. Então o que você vai ter é uma figura muito parecida com essa, só que o seu gráfico vai ficar aprisionado num setor que está na parte de baixo do plano, tá certo? Vai ficar aqui no canto
inferior esquerdo, né? Então você vai ter uma figura mais ou menos assim, o gráfico fica preso aqui, onde aqui você tem a reta y igual a menos n, e aqui a reta x igual a menos m. Tá bem? E, de novo, o esperado é que, na medida que você pegar um n grande, ou seja, que essa reta horizontal descer, essa reta vertical vai vir para a esquerda. Tá bem? Então, esse é o significado geométrico da definição de limites, dando mais ou menos infinito quando a variável vai para menos infinito, né? Muito bem. Agora vamos considerar o caso em que a estrelinha é um b menos, quer dizer, você faz a variável tender a b por baixo, né? Tender a b por valores inferiores que b. Então, nesse caso, o que a gente vai ter no gráfico da função é o seguinte: aqui vai ter a vertical x igual a b, ok? Aqui nós vamos ter a horizontal y igual a n. E nesse caso, a definição ela vai exigir que, dado n, exista um delta maior que zero, tal que quando você considerar aqui a vertical x igual a b menos delta, o gráfico dessa função vai estar contido aqui, tá certo? Então, ele vai tender a essa reta vertical y igual a n, mas sem nunca encostar nela, tá bem? Então, isso aqui é uma reta vertical que a gente vai chamar de assíntota. Então, assim como vocês já viram as assíntotas horizontais, nessas definições aqui vão aparecer as retas assíntotas verticais, tá bem? Então, aqui está a possibilidade que o limite é mais infinito com o x tendendo a b pela esquerda. Aqui tem uma possibilidade em que o seu limite vai para menos infinito quando você tende a b pela esquerda. E do mesmo jeito, a gente pode considerar os limites para o x tendendo a a pela direita. Então, aqui a gente vai ter y igual a n. E o gráfico da sua função, algo assim, tá? Mais delta. A figura de baixo, análoga. Então você tem um gráfico assim, y igual a n, tá bem? E aqui, então, eu estou completando as definições que é para a estrelinha igual a b menos nessa segunda coluna, a mais na terceira coluna, o limite dando mais infinito e o limite dando menos infinito. Tá bem? E, finalmente, tem o caso em que a estrelinha é mais infinito, e o que você tem no gráfico da sua função é o seguinte, né? Algo assim. Então, aqui, a vertical y igual a n. Aqui, desculpa, a horizontal y igual a n, a vertical, aqui, x igual a m, e o gráfico estourando para cima. E aqui, o gráfico estourando para baixo, com y igual a menos n, e x igual a m. Então, vejam como são 8 definições, né, de limites infinitos. Dependendo de... Está dando infinito quando a variável vai para onde, e se está dando mais infinito ou menos infinito. Tá bem? Então, a gente tem esses 8 modelinhos aqui. E a ideia é que, se eu te der uma função, você tem que me dizer se alguma dessas 8 situações está acontecendo ou não, tá certo? E é isso que eu vou fazer aqui, trabalhando em alguns exemplos. E eu chamo a atenção ao seguinte: nesses 4 casos do meio, aqui, a gente fala em assíntotas, né? Assíntotas verticais, tá certo? Nesse caso aqui, a assíntota vertical é a reta x igual a b, e nesse caso aqui, a assíntota vertical vai ser a reta x igual a a. Tá bom? Então, essas são as definições, né? Vamos pegar algum exemplo para ver elas funcionando. Mas alguma pergunta até aqui? Alguém quer? Então, lembre-se que as definições de limites, o que elas impõem sobre as funções, é sempre alguma coisa dessa forma, né? Ela te diz que os gráficos das funções vão ficar aprisionados em certas caixinhas, em certos retângulos do plano. E no caso dos limites infinitos,
as caixinhas são dessa forma aqui, elas são caixinhas ilimitadas para algum lado aí, né? Muito bem. Então eu já vou considerar logo um exemplo aqui. Um exemplo. E nesse exemplo, o que eu vou fazer é pegar uma função racional e vou fazer uma análise completa dessa função racional, tá certo? Eu vou estudar todos os limites interessantes associados a essa função racional. No caso, eu escolhi a função, aliás, eu vou escrever primeiro só a função f de x igual a um polinômio de grau 3, uma cúbica, x cubo menos 3x ao quadrado, 8x menos 6, dividido por um quadrático, um de grau 2, x quadrado menos 3x menos 4. Então, está aqui uma função racional da forma p de x sobre q de x. Ok? E aí, a primeira coisa, eu vou especificar o domínio dessa função. O domínio dessa função é quem? São os reais que fazem com que q seja não nulo. Correto? Domínio de uma função racional. E, bom, q de grau 2, a gente sabe calcular os lugares onde ela vale zero, né? Então, nesse caso, a gente sabe que q de x é zero, quando x quadrado menos 3x menos 4 é zero, e aí eu já logo calculo as soluções aqui, né? Que vão ser 3 mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2, né? Então eu estou aqui com duas raízes, né? Aqui dentro da raiz está dando 25, então a raiz quadrada é 5, e isso aqui me dá, então, x igual a 3 menos 5 dividido por 2, menos 1. E a segunda raiz, 3 mais 5 dividido por 2, 8, 4, né? 4, tá bom? Então, rapidinho só, né, determinando o domínio da função racional. Pronto. E aí o que a gente sabe, pelas aulas anteriores, é que essa função ela é contínua em todo o seu domínio, correto? Então, sabemos o seguinte, f é contínua. Então, eu estou aproveitando aqui para dar uma repassada em alguns conceitos das aulas anteriores, né? F é contínua em df, e isso significa exatamente o quê? Que o limite de f de x, quando o x tende a um certo p no domínio da função, dá simplesmente f de p, né? Pronto. Ou seja, se você pegar um p diferente de menos 1 ou 4, né? Deixa claro aqui, o domínio são os reais, menos o menos 1 e o 4. Então, se você colocar no limite qualquer p diferente desses dois, é trivial. O limite vai ser o valor da função calculado no p. Então, o que interessa é você calcular os limites da função quando a variável se aproxima do menos 1, do 4 e também do menos infinito e do mais infinito, né? Essa é uma função que está bem definida para x grande ou pequeno, né? Muito grande ou muito pequeno. Então, o que interessa nesse caso é os limites para quando x vai para menos 1, para 4, para menos infinito e para mais infinito, né? Todo o resto é uma continuidade da função que te dá o limite. Muito bem. Então, eu acredito que na aula anterior vocês já tenham se entendido com os limites no mais infinito e no menos infinito. Tudo bem? Vamos repassar um deles aqui. Então, por exemplo, o limite de quando x vai para menos infinito dessa função, já vou colocar aqui, x cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6 dividido por x quadrado menos 3x menos 4. Você vê que é uma indeterminação, né? Você está tendo aqui uma coisa menos infinito dividido por mais infinito. Então, isso é uma indeterminação, você precisa fazer algum truque algébrico para encontrar esse limite. E lembrando aqui qual que é o truque, né? Você
tanto no numerador quanto no denominador, agrupa pelo termo de maior grau. Então isso aqui fica, ó, aqui em cima, x cubo, 1 menos 3 sobre x, mais 8 sobre x quadrado, menos 6 sobre x ao cubo. E embaixo tem um x quadrado, aqui tem 1 menos 3 sobre x, menos 4 sobre x ao quadrado, tá bem? E isso aqui sempre é verdade para todo x diferente de zero, né? Para poder dividir por x, eu assumo x diferente de zero. Mas uma vez que a gente está olhando para um limite no menos infinito, você pode tranquilamente assumir que x não é zero, né? Porque o x vai ser um número muito pequeno, tá bom? É muito próximo do menos infinito, entre aspas, né? Muito bem, e aí esse truque resolve o problema por quê? Porque daqui eu vejo, eu posso cancelar o expoente 3 aqui com o x quadrado de baixo, então eu fico com um limite de x indo para menos infinito, simplesmente de x, não é? Multiplicado pelo quê? Bom, cada um dessas parcelas aqui, 3 sobre x, 8 sobre x quadrado, menos 6 sobre x cubo, 3 sobre x, 4 sobre x quadrado, quando o x vai para menos infinito, cada um desses vai a zero. Não é? Então a gente costuma até denotar assim, né? Você indica, ó, esse aqui está indo para zero, esse aqui está indo para zero, esse aqui está indo para zero. Esse aqui a zero, esse aqui para zero. E, portanto, o que eu tenho nesse limite é o quê? Aqui é x multiplicando 1 sobre 1. Não é? Então, aqui deu x vezes 1. E quando o x vai para menos infinito, isso aqui é menos infinito. Tudo bem? Então, eu acredito que na aula passada vocês tenham aprendido essa manipulaçãozinha. Beleza. Bom, e aí, pensando assim, você descobre também que o x indo para mais infinito de f de x é igual a mais infinito, né? Tá bom? Usando o mesmo truque, a conta vai ser a mesma, só que no finalzinho aqui vai dar mais infinito, não é? Então, com isso, eu sei que o gráfico dessa função vai ter o seu rabicho esquerdo dessa forma aqui. Quer dizer, quando o x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito, e a gente cai nesse pedaço aqui. E, por sua vez, quando o x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. Então, a gente vai estar nessa situação aqui. Então, eu já sei como é que é as pontas do gráfico da função. A ponta esquerda e a ponta direita. Então, a novidade aqui é a gente entender, no miolo do gráfico da função, se vão surgir essas retas assíntotas, aqui verticais. Tá bem? Então, bora ver isso daí. E aí, para analisar esse tipo de coisa, eu vou empregar um teorema, que é o teorema 7 das notas de aula. Então, está aí o enunciado dele. O teorema diz o seguinte, que se você tem duas funções fg, que o limite de f dá L, quando x tende a P. L diferente de zero. E o limite de g, quando x tende a P, vai a zero. Então, olha só, a gente está considerando quocientes aqui, f sobre g, que estão dando L dividido por zero. Tá certo? E aí, com L diferente de zero, então não é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, é um número diferente de zero, L dividido por zero. Então, o teorema quebra em 4 casos aqui, dependendo da função f tender a L, quer dizer, desculpa, da função g tender a zero por valores positivos ou negativos, tá vendo? Então, esse item 1 aqui, o item 1 está te falando, a grosso modo, que um número diferente de zero, positivo, dividido por um número que vai a zero por valores positivos, vai te dar um limite mais infinito. Então, é como se L dividido por zero mais desse mais infinito. Tá certo? O item 2 é um número positivo dividido por um número que tende a zero por valores negativos. Isso aqui dá menos infinito. Bom, e o terceiro e o quarto caso são análogos, para quando o L é menor que zero e o G vai a zero por valores positivos ou negativos. Então, as conclusões do teorema 7, elas te dão exatamente
os 4 casos do meio aqui, né? Eles te dão condições suficientes para que você enquadre o gráfico da sua função em um desses 4 casos aqui, tá bem? Então, vejam que é importante para conseguir aplicar o Teorema 7 fazer uma certa análise de sinal, tá legal? E aí é isso que eu vou fazer aqui antes de proceder com o cálculo dos limites, né? Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma verificação, que é a seguinte: se de repente um desses zeros do denominador, o menos 1 ou 4, for um zero do numerador também, você consegue fatorar o numerador e cortar a raiz, não é? Tipo naquelas primeiras aulas de limites. Então vale a pena fazer essa verificação aqui e calcular P de menos 1. Vamos ver quanto que dá se não dá zero. Está dando aqui menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 8 vezes menos 1, menos 6. Isso aqui é menos 1, menos 3, que dá menos 4, menos 8, menos 12, menos 16, está dando menos 18. Então, esse zero do denominador não é um zero do numerador. E, portanto, você não vai cancelar um fatorzinho aí, x mais 1 em cima e embaixo, né? Bom, e aí tem que ver a outra, vamos ver a outra. O P de 4. P4 é o quê? É 4 ao cubo, menos 3, 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 6. E esse aqui está dando quanto? Bom, aqui é um 64, menos 4 ao quadrado é 16, 32, 48, né? Mais 32, menos 6. Então, esse aqui está dando 64, aqui temos quanto? Vai 96, menos 54. Isso aqui está dando 42, né? Que também é diferente de zero. Então, eu verifico que o denominador e o numerador não têm zeros em comum. Então, não vai acontecer aqueles cancelamentos das primeiras aulas de limite, né? Beleza? E aí, então, é um exemplo de fato dessa situação aqui, em que o polinômio de baixo vai a zero e o polinômio de cima vai para um número real diferente de zero. E a gente vai poder empregar o Teorema 7 para concluir o que acontece com os limites laterais, tá legal? Beleza. Então eu preciso aqui fazer uma análise de sinal. Vou ter que apagar meu desenho. Bom, então, para poder aplicar o Teorema 7, a gente depende de uma análise de sinal, do sinal de Q, no caso, né? Q de x. Bom, o sinal de Q muda quando ele se anula, ou seja, no menos 1 e no 4, não é isso? 4. E você reconhece aqui que Q é uma quadrática com coeficiente dominante positivo, quer dizer, uma parábola com a boca para cima, né? Tá certo? Então, o gráfico de Q seria algo assim, de modo que Q é positivo antes do menos 1, negativo entre o menos 1 e o 4, e positivo do 4 para frente. No Teorema 7 é importante saber se a tua função de baixo está indo para zero por valores positivos ou negativos. E essa análise de sinal, ela te diz isso, né? Ok? Então, com tudo isso na mão, a gente já pode proceder agora para o cálculo dos limites, né? Então, vamos fazer o limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda de f de x, ok? Então, nesse caso, eu vou colocar entre aspas aqui, quanto que está dando? Bom, p de menos 1, menos 18, né? Então, a gente tem menos 18 em cima. Enquanto que embaixo a gente tem 0, mas é um 0 mais, né? Quer dizer, a função Q está tendendo a 0 quando x vai para menos 1 pela esquerda por valores superiores a 0, né? Então aqui a gente está tendo como se fosse um 0 mais. Aqui.
E aí, então, o teorema 7, aqui é entre aspas porque é só uma maneira de denotar que eu estou aplicando o teorema 7. Né? Isso aqui não tem um significado preciso exatamente. Então, aqui a questão do teorema 7 vai te falar que isso daqui, então, vai dar menos infinito. Então, um número negativo dividido por um número que vai a zero, por valores superiores a zero. E aí, o teorema, então, te dá menos infinito. E da mesma maneira, se você pegar agora x indo para 1 por cima, né, se você fizer o limite de x indo para 1 por cima de f de x, isso aqui vai estar, opa, menos 1, né? Menos 1. A gente vai ter lá o menos 18 em cima, dividido por quê? Por uma função que está indo para zero, mas está indo para zero por valores inferiores a zero. Então aqui vai dar um zero menos, aqui entre aspas. Né? E novamente o teorema 7, então, te diz que isso daqui dá mais infinito. Correto? Vamos ver de novo o enunciado do teorema, para ver se está tudo no lugar. Pode colocar o enunciado ali. Olha lá. Então, quais que eu usei aqui? Ó, esse item, não, aqui foram o item 3 e item 4, tá vendo? O limite do numerador é um número não nulo, negativo. E do denominador indo a zero, por valores positivos ou negativos, tá vendo? Então eu empreguei aqui os itens 3 e 4 do teorema 7 para concluir aqueles limites lá. E aí, no gráfico, o que isso significa? Isso significa que a reta x igual a menos 1 é uma assíntota. Assíntota vertical. Vertical. E eu sei que o gráfico da minha função, então, vai ter um pedaço assim, né, correspondendo ao limite pela esquerda ser menos infinito, e quando o gráfico volta, aqui ele volta lá de cima, né? Ele vem daqui. Ele vem daqui, alguma coisa assim. Essas alturas aqui não estão em questão, né? Só o que o limite te diz é que você vai ter essas pontas aí do gráfico tendendo para as retas, tá bom? Muito bem. E aí, para fazer o serviço completo, só falta analisar o 4, né? Que é a outra fronteira do domínio da função. E vamos logo escrever aqui o limite. Quando x vai para 4, pela esquerda, de f de x, vai me dar, entre aspas aqui, como é que era? 42 dividido por 0 menos, que vai dar menos infinito. E o limite x tendendo a 4 pela direita de f de x, entre aspas, é um 42 dividido por 0 mais, né, 4 pela direita, g é positivo. Isso aqui dá mais infinito. Então a gente conclui o quê? Que a reta x igual a 4 é assíntota vertical, e que o gráfico da função tem mais ou menos essa cara aqui, em volta dela. Então, perguntas, né? Agora é a boa hora para perguntas. Alguma dúvida? Isso aqui é uma notação, né? O limite é igual a 0 mais, 0 menos, de acordo com você tender por valores superiores ou inferiores, né? Essa definição não está escrita aqui, mas alguma dúvida sobre o significado dela? Alguma pergunta? Bom, vamos confirmar que o gráfico tem as características que a gente deduziu sobre ele, né? Vamos dar uma olhada aqui. Para ter certeza, né? Eu vou colocar esse gráfico aqui no GeoGebra. E a gente vai poder verificar que, né, se essa conta, se eu não errei alguma conta de repente, né? Então, é um quociente. Né? Em cima é x
menos 3x ao quadrado mais 8x. Enquanto eu digito aqui, vocês podem ir pensando numa pergunta para me fazer. 8x menos 6. Aqui a gente tem x menos 3x menos 4. Bom, tá aqui, gente. Eu acho que... Então, esse é o gráfico da função que eu inventei aí para ilustrar os limites infinitos. Primeira conclusão é o rabicho da esquerda, né? Ó, vejam que, de fato, o limite parece estar indo para menos infinito quando o x vai para menos infinito, né? Eu estou olhando um tanto de longe aqui e a gente vê que a função explode para menos infinito, nesse setor inferior esquerdo aqui. Aí, também vamos aproveitar que eu já dei o zoom aqui, quando o x vai para mais infinito, a função aparentemente está indo para mais infinito também, né? A gente vê o gráfico explodindo para o canto superior direito da imagem. E agora, no miolinho aqui, vamos ver. Se eu colocar aqui a reta vertical, x igual a menos 1, ela realmente parece ser uma assíntota, né? Veja que o gráfico da função se aproxima dela, entretanto nunca a toca, né? E se aproxima de acordo com o que eu calculei mesmo, né? Vamos só conferir. X tendendo a menos 1 pela esquerda. Menos infinito. O gráfico vai para baixo. Aqui, né? Agora x tendendo a menos 1 pela direita. Mais infinito. O gráfico vem lá de cima. E para o 4, vai lá para baixo, vem lá de cima. E, bom, me parece que a resposta está batendo. Olha só, aqui está a reta assíntota, x igual a 4. E o comportamento está batendo com aquele que eu previ, né? Tá bom? E aí, pensaram em alguma coisa para perguntar? Oi, diga, vem aqui, por favor. Eu sou o Nelson, de Engenharia Mecânica. Aí eu queria perguntar como é que o senhor obteve o gráfico do meio, que tem um gráfico de x ao cubo ao meio. Ah, espera aí, você está falando desse pedacinho aqui? É. Eu não obtive. Veja bem, os cálculos dos limites, só o que eles vão te falar sobre a função é que você tem esse rabicho aqui da esquerda, se tornando arbitrariamente baixo, né? O limite vai para menos infinito. Aí, o limite lateral, x tendendo a menos 1 pela esquerda, vai te falar desse comportamento aqui, do gráfico da função, se aproximar da reta vertical. Indo para baixo também, porque deu menos infinito. Esse comportamento aqui da assíntota vertical, o gráfico se aproxima dela, indo para cima, porque o limite, quando x vai para menos 1 pela direita, deu mais infinito. E aí depois, a gente só sabe falar da função em volta do menos 4 aqui, quando x tende a 4, desculpa, do 4. Quando o x tende a 4 pela esquerda, que o gráfico vai lá para baixo, e depois x tendendo a 4 pela direita, que o gráfico vai lá para cima. Os cálculos do limite, ele não te fala absolutamente nada sobre essas corcovas que a função tem, ou essa cara que, como você observou, parece ser uma cúbica aqui no meio. Mas o cálculo do limite, ele não dá essa informação. Isso aqui a gente está vendo porque o programa fez o gráfico todo, mas não é, nas minhas contas isso não está. Na verdade, o gráfico da função poderia fazer qualquer coisa nesse meio do caminho. Você poderia ter uma assíntota aqui, outra assíntota aqui, e o gráfico está vindo daqui e indo para cá, mas aqui no meio ele poderia fazer o que ele quisesse. O cálculo do limite não te dá informações sobre isso, não. Era essa a pergunta? É isso. Obrigado. Tá bem. Obrigado você, Nelson. Opa. Muito bem. Mais alguma pergunta? Pergunta aqui, por favor, para todo mundo ouvir. Não? Meu nome é James de Naval. Eu tô perguntando e se
naquela função de x ali, o denominador, as raízes desse número complexos? Como é que seria o gráfico? Ah, não, aí não tinha exercício, na verdade. Ficou clara a pergunta dele, se de repente tem uma função racional que o denominador é uma função quadrática sem raízes reais, né? Quer dizer, a gente está mexendo com esse comecinho da conta aqui, né? Eu vou com licença, eu vou apagar. E vamos olhar para o exemplo agora em abstrato, né? Assim. E de repente, pode ser que esse conjunto aqui seja toda a reta real, quando o q de x for diferente de zero para todo x real. Tipo assim, você pode pegar a função x ao quadrado mais 1, dividido pelo polinômio que você quiser aqui, e essa função, x quadrado mais 1, o gráfico dela é essa parábola aqui, né? Que não tem raízes reais, né? Quer dizer, qualquer polinômio de grau 2 com discriminante negativo, estritamente negativo, né? Você pode ver que o discriminante aqui, o b quadrado menos 4ac, é menos 4, né? E aí, o domínio da função é toda a reta real, sendo a função contínua no domínio dela. E, portanto, esses limites de quando o x tende para algum ponto fora do domínio, não dá, né? Quer dizer, você só tem o mais infinito e o menos infinito. A reta real toda é o domínio da função, onde ela é contínua, e aí o limite vai dar o próprio valor da função mesmo. Então, você não chega em indeterminações, né, nessa situação aqui. Então, é por isso que eu disse que não tem exercício, porque o exercício seria só o cálculo dos limites no infinito aqui, né? Tá bom? Que iam depender daí do grau de P, aqui no caso, né? Tá bom. Beleza. Mais alguma pergunta? Ok. Vamos ver como certas funções transcendentes têm essas propriedades também. Por exemplo, a função tangente, por exemplo. A função tangente, então, um segundo exemplo. Vamos considerar o limite da função tangente de x quando o x vai para π sobre 2 pela esquerda. Tá legal? Por que esse valor é interessante? Porque, bom, a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno de x, por definição, né? π sobre 2 menos. E, bom, o cosseno de π sobre 2 é igual a zero, né? Então, esse limite aqui, assim, e o seno de π sobre 2 é 1. Então, esse limite, ele está na situação do teorema 7, né? Você tem um número real não nulo dividido por um número que está indo para zero, tá bom? E a gente é capaz, então, de, pelo teorema 7, avaliar esse limite aí. Tá certo? Vejam que é importante você notar aquilo que o teorema não te diz, que é quando você tem, tipo, zero dividido por infinito. Ou zero dividido por zero. Tá certo? Essas situações você tem que ver com mais cuidado, tá bom? Então, mas nesse caso não, o teorema vai afirmar alguma coisa assim. Então aqui, a gente sabe que o limite de seno de x, de quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, é igual a 1, e é igual a 1 por... Não, desculpa, aqui é só igual a 1 mesmo, né? Igual a 1. Enquanto que o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda do cosseno de x é zero, mas é zero por valores superiores a zero, né? Quer dizer, tem que lembrar do ciclo trigonométrico aqui. Vamos lembrar do ciclo trigonométrico? Aqui. Se você considerar aqui o v, aqui é u quadrado mais v quadrado igual a 1, ciclo
trigonométrico, a gente está se aproximando desse ponto aqui no círculo, né? π/2. Certo? E por valores inferiores a ele. Então você está indo para o π/2 por aqui, né? Arcos menores que π/2. E aí o cosseno, que está aqui, vai a 0 por valores positivos, enquanto que o seno vai para 1, né? Então aqui eu desenhei no ciclo trigonométrico essas afirmações aqui. E pronto, o teorema 7. Então, te garante que o limite da tangente de x, quando x vai para π/2 pela esquerda, vai dar, então, mais infinito. Uma análise quase que direta, né? E analogamente, você sabe o que? Se a gente fizer o x agora e para menos π/2, por valores maiores do que ele, menos π/2, pela direita da tangente de x, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1 sobre 0 mais, né? Vou colocar entre aspas assim, menos 1 sobre 0 mais. Certo? E isso aqui dá menos infinito, então. Tá bom? E isso faz sentido, porque no ciclo trigonométrico, onde que está a tangente? Né? Bom, se você passar a vertical u igual a 1 aqui, lembrando que isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, aqui tem o cosseno, aqui tem o seno. Né? Deixa eu... Seno. A tangente, no ciclo trigonométrico, ela está aqui, né? A tangente. Por uma questão de semelhança de triângulos, né? Porque o seno está para o cosseno, assim como a tangente está para 1, não é? Então eu peguei aqui esse cateto por esse cateto por esse cateto aqui. Então, no ciclo trigonométrico, a quantidade tangente, ela é representada nessa reta tangente à circunferência aqui. E o sinal importa, né? É positivo para cima e negativo para baixo, de acordo com o quê? Com o sinal do seno, não é? Então é natural que quando o x vai para π/2 pela esquerda, esse ponto aqui, essa reta vai lá para cima, né? Quer dizer, quanto mais alto você pegar, aqui, acho que eu vou até fazer outro desenho, eu vou desenhar a circunferência pequenininha, e a reta aqui, e a gente está marcando esses pontos aqui, né? Ó. Vejam como, de fato, a tangente vai crescer, né? Tá bem? E se você for para o menos π/2, que é o ponto aqui de baixo, né? Por valores superiores ao dele, a tangente vai te dar pontos cada vez mais lá para baixo, né? Então as informações estão de encontro uma com a outra, né? O que a gente vê no ciclo trigonométrico é o que a minha expressão analítica disse. Perfeito. E o gráfico da tangente eu acho que vocês já viram. Vamos fazer ele aqui. É um pouco sem graça. Nós temos duas assíntotas verticais, então, né? Essa assíntota aqui, que é x igual a menos π/2. Aqui eu vou desenhar meu eixo y, e aqui a assíntota x igual a π/2. E a tangente tem um gráfico assim. Não é? Então, tá aí as assíntotas da função tangente. Tá legal. Então, se eu falar para vocês fazer da secante, tudo certo, né? A secante é muito parecido. A secante vai ser até mais fácil do que esse, na verdade. Tá? Uma vez que ela é uma constante dividida por uma trigonométrica. Tá bom? Aí fica para os exercícios, né? Secante, cossecante, essas outras funções trigonométricas. Ficam para vocês. Então, alguma pergunta? Pois é, então, quem são as outras funções transcendentes que nós temos na mão aqui para brincar, né? São as trigonométricas
E aí as exponenciais logarítmicas, né? Também tem as hiperbólicas, mas a gente agora vai se concentrar nas exponenciais e logarítmicas. E tem essa proposição nas notas de aula, 8 itens, né? Que te falam sobre como que as funções exponenciais e logarítmicas se comportam quando o x vai para mais ou menos infinito, no caso das exponenciais, que tem o domínio a reta real toda, né? Ou então quando o x vai para zero pela direita, ou para mais infinito, no caso das logarítmicas, né? Que tem como domínio o intervalo aberto zero mais infinito. Não é? Então, os locais interessantes para onde você joga o x nessas funções são esses aí, né? Ou menos infinito mais infinito, ou zero pela direita e mais infinito. E aí a proposição te fala quanto que vai dar de acordo com a base A. De acordo com essa base, ser um número entre 0 e 1, ou ser um número maior do que 1. Tá legal? Então você pensa, puxa, 8 afirmações, né? Mas você só precisa lembrar de uma, na verdade. Então vamos ver a demonstração. Como é que funciona? Eu trouxe aqui a demonstração. E olha só. Se você se entender com essa primeira aqui, que é o logaritmo na base e, o logaritmo natural. Certo? Se você entender que esse limite aí dá mais infinito quando o x vai para mais infinito, eu digo a vocês que todas as outras são consequências dessa daí. Então, de certa forma, a única que você precisa demonstrar é essa. A única que você precisa memorizar é essa. As outras você tira como consequência, tá certo? Então, apesar de ser 8 itens, no fundo é um só, que é esse daqui. Por quê? Então, primeiro vamos avaliar esse caso particular, né? Então, o argumento aqui é o seguinte. Lembre-se que o logaritmo natural é uma função estritamente crescente. Essa é uma informação que está lá na aula sobre o logaritmo natural, aula número 3, se eu não me engano. E aí, lembre-se de outra coisa, que é a seguinte, a função logarítmica, o que caracteriza ela é transformar produtos em somas. Não é? ln de A vezes B é ln de A mais ln de B. Então, a função logaritmo, ela transforma progressões geométricas em progressões aritméticas, tá certo? E eu peguei aqui uma progressão geométrica, eu peguei a progressão geométrica 2 elevado a k. Então, essa progressão, quais são os termos dela? O 1, se você quiser, para k igual a 0, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e por aí vai, né? As potências de 2. Então eu peguei uma sequência aqui que está crescendo, que está indo para mais infinito. E quando eu aplico o logaritmo dela, a potência k sai para fora do logaritmo, né? Por conta das propriedades fundamentais do logaritmo. E aí eu fico com um limite que é uma constante, que é o ln de 2, uma constante positiva, não é? 2 é maior do que 1, ln de 2 é maior do que 0, multiplicado por k, e o k vai para mais infinito. Então esse limite aqui dá mais infinito. E uma vez que o ln é estritamente crescente, isso garante que o limite do ln vai para mais infinito. Tá bem? Então, se você olhar para o gráfico da função ln, você pode duvidar dessa afirmação. Porque você fica com a impressão de que o gráfico nunca sobe, não é? Se a gente fizer um desenho aqui, do gráfico do ln, veja o que eu estou afirmando ali, né? Que se eu pegar pontos aqui, que são o 1, de repente o 2, aí é o 4, aí depois já é o 8, depois já é o 16, lá para frente. Quando eu pegar no gráfico do logaritmo, né, aqui então eu pegando x, 2 elevado a k, ln de x, esse aqui vai dar no 0, esse aqui vai dar um ponto aqui, o outro vai dar um pontinho aqui, tá certo? Esse aqui vai dar um pontinho aqui. E o fato é que esses espaços aqui, que são cada vez maiores, né? Eu peguei uma PG, eles vão corresponder na imagem da função a espaços todos iguais aqui. Não é? Esse que é o negócio de converter PG em PA. Então, se você olhar para o gráfico da função ln, para você ver ele passar de alguma reta aqui horizontal, para se enquadrar nas nossas definições de limite infinito, você pode duvidar do que eu estou falando ali. Porque o gráfico, ele aparentemente não sobe. Mas, entretanto, sobe sim, e está demonstrado ali que sobe. Tá bem? Então, não sei, olhando para o gráfico você pode achar que não,
mas a prova é clara. Alguma pergunta sobre o argumento aqui? Alguma? Será que eu estou trapaceando ou não? O que vocês acham? Eu acho que, para mim, parece bom. Argumento. Então, se você aceitou que o limite do ln de x é mais infinito quando x vai para mais infinito, você conclui por uma troca de variável. Vamos ver aqui o finalzinho agora. Ó. Pega o limite para zero, x indo para zero pela direita, do ln de x. Faz uma troca de variável. X igual a 1 sobre u. Tá certo? Ó, x igual a 1 sobre u. Então, quando x vai para zero pela direita, o u vai para mais infinito, pela troca de variável, né? Aí você aplica a propriedade do ln, isso aqui dá ln de 1 sobre u igual a menos ln de u, o menos 1 sai para fora do limite, e o limite que sobra a gente já calculou, então dá menos infinito. Então, conhecendo o limite do ln para x grande, você conhece também para x próximo de zero, fazendo a troca de variável x igual a 1 sobre u. Então, com isso eu demonstro mais um pouquinho da minha proposição, né? E agora, para concluir, vamos voltar aqui. Como que você avalia a exponencial? Bom, a exponencial é a inversa do logaritmo. Não é? Bom, então você faz uma troca de variável aqui. Ó. A troca de variável é x igual a ln de u. Quando x vai para infinito, o u tem que ir para mais infinito também, pela primeira parte, que eu já demonstrei. E aí aqui dá e de ln. E de ln é o próprio u. Tá vendo? Então você fica só com o limite de u indo para mais infinito, que é mais infinito também. Então esse aí também é uma consequência simples, por troca de variável, do outro que eu demonstrei. E a exponencial no menos infinito? Exponencial no menos infinito. É só você fazer mais uma troca de variável, faz x igual a menos u agora. E com isso você converte esse limite no menos infinito em um limite no mais infinito, aplica a propriedade da exponencial, e aqui está dando o quê? Está dando 1 dividido por mais infinito, né? Que dá zero. Então, com isso eu provo também que a exponencial tem esse comportamento. E aí o que fica é o seguinte, bom, a proposição era para qualquer base A, né? Tinha lá 8 itens, de acordo com a base A, sair entre 0 e 1, ser maior que 1. Bom, pois é, agora para concluir esses outros, a partir das que eu fiz aqui, é só você usar as fórmulas de mudança de base, de logaritmo e exponencial, né? Então lembrem-se que o logaritmo numa base A de um x, ele é igual a ln de x dividido pelo ln de A. Assim como A elevado a x é igual a e elevado a x vezes ln de A. Então, sabendo dessas fórmulas aí e dos que eu demonstrei, você conclui todos os outros. Por isso que eu digo que entre aqueles 8 da proposição, na verdade só importa um. Se você souber um, você tira todos os outros usando as propriedades conhecidas já. Tá bom? Então, eu quis fazer essa demonstração curta aqui para... Quer dizer, o cálculo às vezes assusta, porque são muitas fórmulas, mas às vezes são variações de uma mesma fórmula. Tá? Prestem atenção a isso, que isso ajuda na hora de se lembrar. Oi. Desculpa, você pode falar aqui, por favor? 1 dividido por mais infinito. A pergunta dele é 1 dividido por infinito dá zero. Cuidado, cuidado. Se você fizer... Vamos dar um exemplo concreto aqui para não restar dúvida, tá certo? Se você faz 1 sobre x ao quadrado, por exemplo, e faz o x ir para mais infinito. Então isso aqui está sendo uma coisa da forma 1 dividido por mais infinito. E isso aqui vai dar mais infinito. Opa, perdão. Você queria 1, é zero, né? Que é zero. Zero. Mas você consegue garantir que vai para zero por valores positivos, né? A expressão aqui é sempre positiva. Agora, se você fizer, por exemplo, 1 sobre x ao cubo, com o x indo para menos infinito, não é? Então, você vai ter uma expressão da forma 1 sobre menos infinito aqui, e também vai para zero, mas vai para zero por valores negativos. Então, desculpa, a sua pergunta era 1 sobre infinito é zero. Então sim, a resposta é sim. Eu estou qualificando aqui, se você conhecer o sinal desse infinito, você também conhece o sinal da expressão toda. Dá para dizer um pouco mais, mas o que você falou está correto, sim. Tá.
Pensem sempre nesses exemplos básicos que eles conseguem ilustrar a maior parte das situações. Tá? Você não precisa ir muito longe para conseguir exemplos, não. Muito bem, temos uma pergunta da sala 13. Bom dia, é Eliane, Engenharia de Alimentos. Eu queria saber por que o seno e o cosseno não possuem assíntotas. Seno e cosseno não possuem assíntotas. Assíntotas verticais ou horizontais? De quais você está falando? Verticais. Das verticais. Muito bem. Então, as funções seno e cosseno, né? Vamos pegar uma das duas para entender melhor. Pega essa função, o domínio dela é todos os números reais e essa função, ela é contínua. Contínua. Isso significa que o limite de x tendendo a p de f de x é igual a f de p para todo p real, né? Ou seja, as funções seno e cosseno, elas não têm limites infinitos quando você se aproxima de qualquer número real. O limite é sempre finito, é um número, que é o valor da função no ponto onde você está atendendo. Ou seja, aquela situação em que o teu gráfico explode por um lado ou explode para o outro lado de uma reta não acontece, tá certo? E isso já é o bastante para você falar que ele não tem assíntotas verticais, porque as assíntotas verticais são definidas assim, é quando você tem um número real que quando o x tende para ele, a função explode. Então não tem assíntota vertical. E bom, aproveitando que eu estou falando delas, é verdade também o seguinte, é verdade que o limite de quando o x tende para mais infinito, por exemplo, ou menos infinito também, de f de x, esse aqui ele não existe. Não existe. Por quê? Pela mesma razão que seno de 1 sobre x não tem limite quando x vai para zero. Porque a sua função fica oscilando entre menos 1 e 1. E ao fazer isso ela não se aproxima indefinidamente de nenhum número real específico. Não é? Então, isso aqui vai lá para longe, né? E você vê que o gráfico da função ele viola aquela condição das caixinhas que dominam ele, né? Então esse limite aqui não existe. Mas isso aqui não tem nada a ver com as assíntotas verticais. As assíntotas verticais, elas estão eliminadas por conta dessas três linhas aqui. Ficou claro? Cadê nossa colega? Tudo bem? Tá, beleza. Tudo bem aqui com vocês também? Ok, então, vamos lá. Bom, então agora que a gente já conhece meio que assim a tabuada dos limites das exponenciais logarítmicas, né, vamos usar essas informações em conjunto com os teoremas para conseguir calcular alguns limites aí. Eu vou abrir algumas contas que estão nas notas de aula, vamos ver se está dando para entender, né? Eu vou considerar alguns exemplos aqui. Onde? Vou fazer para cá. Então, olha só. Vamos considerar, para começar, esse limite aqui. Limite de x indo para mais infinito. De 1 menos 2 elevado a x, dividido por 1 menos 3 elevado a x. Então esse é um exemplo que consta nas notas de aula ali, né? E aí, primeira observação é a seguinte, ó, x vai para mais infinito. Aqui é 2, aqui é 3, então são bases maiores do que 1, não é? Não é verdade? Então, o que eu demonstrei ali nos diz que essa situação aqui é uma situação do tipo infinito dividido por infinito, né? Que é 1 menos, aliás, é menos infinito dividido por menos infinito, né? Então é essa indeterminação aqui que a gente está olhando. E a gente tem que dar um jeito de domar ela, né? Agora, é muito parecido com o que você faz com funções racionais, tá bom? Você pega aquilo que é grande no numerador e no denominador e agrupa de acordo com ele, tá bom? Então, nesse caso, faço o seguinte. Vou passar para outra linha aqui. Colocar o limite, indo para mais infinito. Agrupa
por 2 elevado a x. Isso aqui vai ser 1 dividido por 2 elevado a x menos 1. E embaixo, agrupa pelo 3 elevado a x. 3 elevado a x, 1 sobre 3 elevado a x, menos 1. Tá vendo? Então, com isso, a gente tem um 2/3 elevado a x. Multiplicado pelo quê? Por uma coisa que está indo para menos 1 dividido por menos 1, né? Vamos escrever ainda aqui. 1 sobre 2 elevado a x menos 1 dividido por 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Pronto, né? É assim que a gente resolve essa indeterminação. Então é muito parecido assim, se fosse um x² dividido por x², uma coisa assim, tá certo? Você agrupa a sua expressão em termos do que está explodindo, né? Daquilo que está te dando problema, e procura algum tipo de cancelamento, procura algum tipo de informação. Então, nesse caso aqui eu tenho meio elevado a x. Quando o x é muito grande, o que acontece? Bom, é meio elevado a x. Então, assim, se o x é 2, que é um número pequeno, né, dá 1/4. Se o x é 10, é 1 sobre 1024. Se o x é 100, é 1 dividido por 2 elevado a 100. Então, é um número muito pequeno, um número que vai para zero. Então, esse aqui vai a zero, né? Pela proposição. Tá lá, entre aqueles 8 itens lá, tem um que vai te garantir isso, né? A elevado a x. X vai para mais infinito. A é um número entre 0 e 1, que é o meio, no caso. Vai a zero. Mesma coisa embaixo. Vai para zero. Ou seja, esse fator aqui está indo para menos 1 dividido por menos 1. E esse fator aqui? É um 2/3 elevado a x. Bom, 2/3 é um número entre 0 e 1 também. E vai a zero. Então, esse aqui vai a zero. Ou seja, eu tenho o limite de um produto em que os limites de cada um dos fatores existem. Isso é importante, tá certo? Para você poder abrir o limite do produto como produto dos limites, os limites têm que existir, todos eles. Aqui está indo para menos 1, aqui está indo para zero. Eu descubro, então, que o limite de x indo para mais infinito da minha função, bom, eu posso substituir direto. Está dando, então, 0 vezes menos 1 dividido por menos 1, e isso aqui dá zero. De acordo? Perguntas? Bom, então tá aí. O que isso diz sobre o gráfico da função? Vocês se lembram? É a questão das caixinhas, né? Vamos ver aqui. Isso te diz que a reta horizontal y igual a zero, ou seja, o eixo x, é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função, não é? Então, o que essa conta aqui te diz é que você tem aqui o eixo x, e aí, dado um epsilon maior que zero, eu construo essas faixas aqui de tamanho epsilon em torno do eixo x, e eu sei que se eu pegar o x maior do que um certo m aqui, o gráfico da função vai cair todo aqui dentro. Tá bom? Ele pode aí é que está as informações que o limite te dá e as informações que o limite não te dá. O limite fala que o gráfico fica prensado nessas coisas. Quer dizer, quando você faz o epsilon ir para zero, você estreita a tua faixa, essa reta vertical vai para a direita aqui e o teu gráfico fica sempre contido nessas faixas aqui. Não sabemos nada sobre ele subir e descer infinitas vezes ou não, tá bom? A essa altura da discussão a gente não sabe disso ainda. Então, isso quer dizer, né, uma observação, é que nesse caso, então, a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal. Certo?
E aí, cuidado, eu não estou afirmando que essas barriguinhas existem. Eu estou falando só que talvez elas existam ou talvez não, tá bom? Quer dizer, teu gráfico pode perfeitamente ser um negócio assim, que eu não estou afirmando nada, tá legal? A gente vai aprender a calcular esses comportamentos com derivadas. Com as derivadas a gente vai ser capaz de fato falar se o gráfico sobe, desce ou não, tá certo? Mas por enquanto a gente só consegue prensar ele em certas faixas, certas caixinhas. Então esse é um exemplo. Aí tem um outro que é parecido com esse, que é o seguinte. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então mais um exemplo. O exemplo é o limite de x indo agora para mais infinito, de quê? Da expressão x multiplicado pelo ln de 2 menos o ln de 3 elevado a x mais 1. Mais 1. Então vamos ver esse limite aí. Tem que colocar mais um delimitador aqui, né? E aí, o que vocês acham? Esse daí está com cara de x é mais infinito. Ln de 2 é uma constante, então você tem infinito aqui, né? Você tem infinito. E aqui você tem menos ln de 3x mais 1. 3x mais 1. Bom, 3x está indo para mais infinito. 3x mais 1 está indo para mais infinito também. Ln de uma coisa que vai para mais infinito vai para mais infinito. Então aqui você tem uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. O que significa que você precisa fazer alguma coisa para descobrir o quanto vai dar esse limite, se é que ele existe. Aí nesse caso, o que resolve a questão são as propriedades básicas do Ln, né? Quer dizer, você reescreve esse daí como 1 só ln, né? O ln de 2 elevado a x, dividido por 3x mais 1, não é? Aqui eu passei o x como um expoente para dentro e escrevi a diferença dos logaritmos como o logaritmo do quociente, né? Propriedades básicas do ln. Muito bem. E agora, esse de dentro aqui, a gente já sabe que dá zero. Assim no olho mesmo, né? Por quê? Porque o anterior era muito parecido, e né? Você vai tirar daqui. Então vamos lá. X indo para mais infinito. De ln de 2/3 elevado a x vezes 1 sobre 3x mais 1, não é? E aí, aqui, esse vai a zero, então esse parênteses aqui está indo para 1, não é? E o 2/3 de x vai a zero, assim como no caso anterior, né? Então esse aqui vai a zero. Então o que está dentro do ln está indo para zero. E quando a variável do ln vai para zero, o ln vai para menos infinito. Então esse aqui dá menos infinito. Então esse daqui dá menos infinito. Bom, talvez uma maneira um pouco mais clara de escrever seja aplicando aqui uma troca de variável, né? Eu posso escrever isso aqui como o limite de u indo para 0 mais de ln de u, e isso daqui dá menos infinito, onde o meu u é o que está dentro do ln. Onde u é esse quociente aí, né? 2x, 3x mais 1. Pronto. Então esse limite aí, esse infinito menos infinito acabou dando menos infinito. É isso. Ok? Então é assim que você manipula esses limites envolvendo logaritmos e exponenciais, tá certo? Eu elegi esses dois exemplos, aí na nota de aula tem outros, vão ter exercícios também. Alguma pergunta sobre isso?
O que eu não abri aqui é a observação de que, de fato, quando o x vai para mais infinito, u vai para zero pela direita, né? Isso está implícito aqui. Vamos. Então, se alguém quer perguntar alguma coisa, o pessoal das salas, alguém? Beleza. Muito bem, então a gente chega numa parte bastante especial da coisa aqui, que são esses limites fundamentais. Então lembrem-se, o seno tinha um limite fundamental, né? Vocês descobriram semana passada que seno de x sobre x vai a 1 quando x vai a 0, né? Aplicação do teorema do confronto. Por que esse limite chama fundamental? Porque daqui uma ou duas aulas você vai descobrir que esses limites são certas derivadas, e vai ser importante saber calcular eles, tá certo? E assim como as funções trigonométricas têm os seus limites fundamentais, a função exponencial e logarítmica também tem os seus limites fundamentais. E aqui estão alguns que eu decidi chamar de fundamentais. O primeiro é esse limite aqui. O limite de ln de a mais h menos ln de a dividido por h vai dar sempre 1 sobre a. Eu vou demonstrar isso com um argumento geométrico para vocês. A partir desse, a gente vai ser capaz de descobrir que e elevado a b é esse limite aqui, é um limite de x indo para mais infinito de 1 mais b dividido por x elevado a x. Esse também se chama limite fundamental exponencial. E bom, se você colocar b igual a 1 na segunda fórmula, você obtém essa aproximação do número e. Então você pode calcular o número e, aproximar o número e, como esse limite de x indo para mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então é interessante, a gente tem aqui uma caracterização explícita de um número como um limite, tá certo? E o número e, essa é uma das possíveis definições dele. Então, antes de eu fazer a demonstração, vamos ver como é que ficam as aproximações do número e usando essa fórmula, né? Então, olha só, aqui está alguns valores, né? Eu peguei x natural e coloquei na fórmula 1 mais 1 sobre x elevado a n, né? Que dá na mesma que n mais 1 dividido por n elevado a n. E aí aqui, para n igual a 1. N igual a 1 fica 1 mais 1 elevado a 1, 2. Para n igual a 2, isso aqui dá 9 quartos, que é 2,25. Para n igual a 3, está dando esse número aqui. 4, esse daqui. 5. Então, esses valores eu usei uma calculadora comum de computador mesmo, essa que vem junto com o sistema operacional, só para trazer os números para vocês. Não é nada refinado não, tá bom? Agora veja que n igual a 100, já tem um 2,7 alguma coisa. 10 ao cubo, esse aqui, 10 à quarta. Então veja que fica meio difícil de acreditar, de novo, que está dando certo isso, né? Porque aqui está uma aproximação do número e de acordo com essa mesma calculadora, que a gente espera que esteja correta em todas as suas casas decimais, né? E veja que com 10 à quarta, a aproximação que a fórmula dá, ela só acerta aqui até a terceira casa decimal, tá vendo? Isso indica que para você conseguir uma boa aproximação do número e usando essa fórmula, você precisa pegar um n muito grande. Então essa fórmula não é especialmente ágil, digamos assim, ela é uma fórmula mais ou menos. Mas é verdade que no limite vai dar o número e sim, tá bem? E aí eu gostaria de dar uma ideia de por que isso acontece. Vamos voltar aqui nos limites fundamentais. E para fazer essa demonstração, eu vou dar aqui um argumento geométrico, tá certo? Lembrem-se que as funções transcendentes, elas não podem ser definidas com precisão sem você falar de limites, ou de derivadas, ou de integrais. Então, sempre que você vai provar alguma coisa sobre elas a essa altura do cálculo 1, você tem que fazer uma espécie de malabarismo aqui. Então, não é uma demonstração propriamente dita, mas é um argumento geométrico que garante o que eu quero. Então, eu vou dar esse argumento aqui, a demonstração de que o limite de quando h vai a zero do ln de a mais h menos o ln de a dividido por h vai dar 1 sobre a. Essa é a fórmula que estava anunciada ali, né? Isso aqui é para cada a, né? Tá bem? Então eu aproveito para lembrar vocês o significado geométrico do ln.
Como não fui eu que dei essa aula para vocês, eu não sei se vocês já viram isso, mas o lembrete, né, isso está nas notas de aula, é que o logaritmo natural, ele é a função que surge quando você estuda a hipérbole. Se você pegar a hipérbole y igual a 1 sobre x, com x positivo, então aqui temos o 1, né, o 1, e você olhar para certas áreas delimitadas por essa hipérbole e por certas retas aqui, tá certo? Por exemplo, aqui um x positivo, essa área aqui é igual ao ln de x. Bom, o ln de 1 é 0, que vai ser a área de um segmento de reta aqui, que tem área 0. E se o teu x estiver à esquerda do 1, se eu pegar um x' aqui, por exemplo, menor do que 1, então o ln de x vai ser menos essa área. Então é uma área com sinal. Lá na frente do cálculo 1, a gente vai falar de integrais, e essas coisas vão virar o assunto principal. Por enquanto, né, é só essa área aqui. Então aqui a gente tem o menos essa área, como ln de x'. Então, do ponto de vista geométrico, o logaritmo natural é a função que te dá essas áreas aí. Tá bom? Beleza. Então, isso é uma caracterização geométrica dessa função. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para um certo azinho, para fazer a figura, eu vou supor o azinho positivo e eu vou supor o h positivo também, tá bom? Mas é só para fazer a figura, o argumento ele sai igualzinho nos outros casos. E eu vou considerar o seguinte, então eu tenho aqui, vamos fazer assim, aqui digamos que seja o 1, aqui o azinho, aqui eu tenho o ln de azinho, certo? E se eu pegar um azinho mais h aqui, eu vou ter o restante dessa área aqui também vai ser o ln de a mais h. Isso para dizer o seguinte, isso para dizer que a área de, quer dizer, ln de a mais h menos ln de a vai ser só essa área aqui, tá certo? Então eu vou desenhar ela aqui. Aqui eu tenho a, aqui eu tenho a mais h, aqui tem um pedaço da hipérbole, tá bem? E é essa área aqui que é o ln de a mais h menos o ln de a. Pela minha definição de hoje do logaritmo natural. E aí, essa área aqui, a gente conhece as alturas dos lados dela. Por quê? Porque essa curva aqui de cima é a hipérbole, né? Então, esse tamanho aqui é 1 sobre a, desse lado. Enquanto que o tamanho desse lado aqui, ele é 1 sobre a mais h. De modo, então, que a área dessa figura fica prensada entre duas áreas. Uma área, que é a área desse retângulo menor aqui, e uma outra área, que é a área desse retângulo maior. Então, esse meu argumento geométrico, ele fala o seguinte, ele fala que, então, é o argumento geométrico, né? Ele estabelece que o ln de a mais h menos o ln de a, ele é sempre entre, qual que é a área do retângulo maior? Bom, é 1 sobre a multiplicado por, aqui embaixo mede quanto? Mede h, né? Tá certo? Que é a mais h, então aqui é h. Então, o retângulo de baixo, né, o menor, tem área h sobre a. Enquanto que o maior tem área h vezes 1 sobre a mais h. A mais h. Então, o meu argumento geométrico dá essa fórmula aqui. Vocês conheciam essa caracterização do ln como uma área? Isso tá nas notas de aula, mas tá só mencionado ali, tá certo? Essa é um jeito interessante de pensar no ln quando você quer provar alguma coisa sobre ele, tipo eu estou fazendo aqui, tá bem? Então,
obtive essa desigualdade por um argumento. Aí é por isso que isso não é uma demonstração matemática propriamente dita, porque aqui a gente não definiu o que é a área, tá certo? Mas é um convencimento, tá certo? É só para dar uma ideia de, né, por que você tem que acreditar nas fórmulas. Agora, divide tudo por h, né? O limite que eu quero é 1 sobre h disso daí. Então vamos lá, 1 sobre h de h sobre a. Eu estou considerando o caso h positivo, então não tem que inverter nada aqui. Ln de a mais h menos ln de a dividido por h, que é o limite que eu quero, né? Aí aqui é 1 sobre h vezes h sobre a mais h. Então cancela os h's, né? E quem que aparece aqui? O teorema do confronto, né? Teorema do confronto. E aí demonstrei a minha afirmação, né? Por quê? Porque o que está por baixo aqui é 1 sobre a. E o que está por cima aqui é 1 sobre a mais h. H vai a 0, isso vai para 1 sobre a. Então o teorema do confronto encerra minha demonstração. É isso. Então esse limite fundamental aqui, que vai ser importante a partir das aulas de derivada, tá certo? Está calculado graças a esse argumento geométrico, que é uma coisa meio assim, e o teorema do confronto, que está firmado, né? Esse é um teorema mesmo. Então tá, esse é um argumentozinho. Agora, a partir desse daqui, eu vou desenrolar os outros limites fundamentais. No caso, aquela expressão da exponencial lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa parte conceitual é natural que vocês tenham mais dificuldade, tá certo? Isso aqui não é um exercício que eu estou resolvendo, não, é um argumento que eu estou trazendo para vocês pensarem e tal. Então é natural se vocês não estiverem entendendo 100% essa parte. Então, mas se quiserem perguntar alguma coisa... Bom... Para tirar os outros limites é só questão de fazer umas trocas de variável. Não é? Vamos pegar e fazer a troca de variável b igual a 1 sobre a. Tá certo? B igual a 1 sobre a. Então a minha fórmula fica como? Fica assim, fica o limite de h indo para 0 de 1 vezes h multiplicado por ln de 1 sobre b mais h menos ln de 1 sobre b. Não é verdade? E a gente sabe que ele vai dar quanto? Vai dar b, né? Ok? E aí aqui então, a gente vai usar propriedades dos logaritmos, né? Fazendo assim, ln de 1 sobre b mais h. Vamos trocar esse sinal aqui, incorporando ele como um expoente dentro do logaritmo, né? Então fica mais ln de b. Agora, eu escrevo a soma dos logaritmos como o logaritmo do produto. Então isso aqui vai dar ln de b vezes 1 sobre b mais h. Então eu multiplico pelo b, vai dar o quê? Vai dar 1 mais b vezes h, né? Então isso aqui fica limite de h vai a 0 de 1 sobre h. Vamos escrever assim já. ln de h1 mais b vezes h, aqui é multiplicado por 1 sobre h, e finalmente eu vou pegar esse 1 sobre h e colocar ele para dentro do ln como um expoente também, tá bom? Então, por fim, eu faço assim, h a 0, ln de 1 mais b vezes h multiplicado por 1 sobre h. Que tal? Tudo bem? Então aí
foi só propriedades do LN, né? Passei como um expoente, escrevi a soma dos LNs como LN de um produto, efetuei, aí passei um outro expoente para dentro aqui. Propriedades aí dos logaritmos, né, em geral. Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, e isso tudo dá B, né? Que foi o que eu demonstrei, eu calculei o limite, né? Tá certo? Então isso aí dá B. Agora eu vou aplicar a exponencial dos dois lados. Eu vou fazer E elevado ao limite de h indo para zero do ln de 1 mais BH 1 sobre H, isso aqui vai ser EB. E eu uso a continuidade da função exponencial e a existência desse limite. Então, o limite existe. O limite existe. E, além disso, a exponencial é uma função contínua. A exponencial é contínua. E essas duas coisas aqui permitem que eu passe o limite para fora da exponencial, tá certo? Aí é que está o negócio da continuidade. Então eu fico aqui com o limite de h indo para zero, de e elevado a ln de 1 mais bh 1 sobre h. Isso aqui é EB. Agora, E de ln é como se cancelasse, né? E eu chego então na fórmula que também é conhecida como limite fundamental, essa variação da fórmula, né? A fórmula é que E elevado a B é o limite de h indo para zero de 1 mais BH 1 sobre H. Tá vendo? Então essa fórmula já é conhecida como limite fundamental, muitas vezes. E a gente está quase lá. Agora, para obter, aqui eu estava escrito lá antes, é só fazer uma troca de variável aí com o H, tá certo? Em vez de fazer H ir para zero, faz H igual a 1 sobre N, e aí, no caso, o N vai para mais infinito. Pega tipo H igual a meio, 1/3, 1/4, 1/5, etc. Tá bom? E aí a fórmula fica então EB igual ao limite de N indo para mais infinito de 1 mais B sobre N elevado a N. Tá aí. Então, com isso eu demonstro esses limites fundamentais aí. Né? Uma coisa um pouco diferente, umas demonstrações. Alguma pergunta? Tudo bem? Bom, ok, então a gente pode voltar aqui. E aí, por incrível que pareça, esse limite que surgiu aqui quase que arbitrariamente, né? Eu tirei ele meio do bolso, falei, vamos olhar para esse limite aqui, só porque sim. Acaba que, na verdade, ele surge naturalmente de um problema prático, que é um problema dos juros compostos, a capitalização contínua. Então, o que está escrito ali diz o seguinte, diz que, de repente, se eu te emprestar um dinheiro e decidir que eu vou cobrar juros em cima dele uma vez por semana, digamos, há uma taxa, a gente estabelece a taxa I%. Tá bom? Aí, a cada semana que passa, você vai me dever de acordo com isso, né? Sobre juros compostos, que é juros sobre juros, tá legal? Por isso que a fórmula é daquele jeito lá. 1 mais I elevado a T. E aí eu tenho a brilhante ideia de falar o seguinte, não, vamos dividir a semana no meio e em vez de capitalizar só no final da semana, a gente capitaliza 2 vezes na semana usando metade da taxa que a gente combinou. Isso não está escrito ali, mas é verdade que isso vai me dar mais lucro do que daria do que do primeiro jeito. Eu vou ganhar mais se a gente dividir a semana em 2. Aí, uma vez que eu vou ganhar mais se eu dividir em 2, eu decido dividir então em milhares de partes. E fazer essa capitalização em intervalos de tempo cada vez menores com uma taxa que é a taxa dividida pelo número de períodos. E com isso, pode parecer que eu vou ganhar dinheiro infinito, tá certo? Você pode ter a impressão de que uma vez que eu vou capitalizar infinitas vezes, o meu dinheiro vai se multiplicar um número infinito de vezes e, portanto, ele vai ter que ir para mais infinito. Entretanto, não. Entretanto,
aquela fórmula lá, C0 vezes 1 mais I dividido por N, NT, que é o que dá o rendimento, tá certo? Quando N vai para mais infinito, vai dar exatamente o limite exponencial que eu calculei aqui. Então, os detalhes dessa conta estão nas notas de aula. Você faz 2, 3 trocas de variável e dá certinho a conta. Eu não vou abrir a conta aqui, mas vocês podem dar uma olhada lá. Então, esse é um problema famoso, é um problema do século 17, 18, resolvido pelo Bernoulli. Problema da capitalização a juros compostos feita continuamente. Tá certo? E esse limite aparece de várias outras maneiras, aí está só uma das aplicações. Tá legal? Muito bem, então agora com isso a gente pode fazer algum exercíciozinho aqui de aplicação do limite fundamental, né? Então o procedimento é sempre esse, né? A gente vê alguns limites especiais e como você calcula outros limites a partir desses limites especiais. Então, um limite que eu trago aqui é esse daqui. Eu vou abrir as contas que estão na nota de aula mesmo, né? Esse daqui é o limite. Então, um exemplo do limite de U. Opa, perdão, vamos escolher um aqui. Eu vou fazer esse daqui, x indo para menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, esse aí, ele é muito parecido com o que eu demonstrei, só que eu estou indo para menos infinito, não para mais infinito, né? Então, podia estar na lista de exercícios, calcular esse limite aí. Como é que faz? Então, pois é, você faz ele se transformar naquilo que você conhece, fazendo certas trocas de variável, tá bom? Nesse caso aqui, a troca de variável que eu vou fazer vai ser x igual a menos t mais 1, tá bem? De modo que o t ele fica igual a menos x menos 1, né? Então essa é a troca de variáveis. Ou seja, o x vai para menos infinito, significa que o t está indo para mais infinito, né? Porque o t é menos x, né? Então é assim que troca a variável aqui. E aí aqui dentro a gente fica com 1 mais menos t mais 1, 1 menos t mais 1. Faz umas continhas, continha simples, t indo para mais infinito. Vamos escrever assim, vamos colocar incorporar esse menos aqui já, ó, menos aqui, t mais 1. Então eu fico com t mais 1 menos 1 em cima, né? Então aqui dá t dividido por t mais 1. De acordo? O que está dentro dos parênteses, né? T dividido por t mais 1. E esse expoente, por enquanto, mantém. Menos t mais 1. Agora, vamos usar a regra de expoente com esse menos t mais 1 aqui. Aliás, vamos escrever ele como menos t menos 1. Tá certo? E, portanto, isso aí vira um produto, né? Tá certo? Vira o produto de t sobre t mais 1 elevado a t, multiplicado por t sobre t mais 1 elevado a menos 1. Elevado a menos 1, troca. Vamos escrever assim, t mais 1 sobre t. E aí? Bom, apareceu duas coisas conhecidas. Então a gente matou o problema, né? Com isso fica resolvido. Por quê? Porque o primeiro fator ele é 1 mais 1 sobre t elevado a t, não é? Não, peraí, faltou... perdão, aqui era menos t, né? Menos t. De modo que, então, esse daqui, vamos reescrever ele, né? Ele é t mais 1 sobre t elevado a t. Aí sim vai aparecer o que era conhecido, né? Menos t menos 1. E esse daqui, o segundo fator, ele vai para 1, não é? Uma coisa t sobre t mais 1,
vai para 1. Então, t menos 1. Aqui eu já inverti esse sinal, né? Então, esse aqui é t mais 1 sobre t elevado a 1, simplesmente. Então, esse daqui, as aulas passadas te mostram como que isso aqui vai para 1, não é? Quando t vai para mais infinito. Aquele truque, né? Tira o t, cancela, vai dar 1 sobre 1, tá certo? Enfim. E esse daqui é como eu estava escrevendo aquela hora, né? T indo para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t. Vezes 1. E esse daqui a gente já sabe que vale e, né? Então, no limite fundamental, você ir para mais infinito ou menos infinito vai dar o mesmo resultado, vai dar e também, né? É uma coisa que você descobre com essas trocas de variável aí. E para preparar o terreno para a aula que vem, vamos calcular esse daqui, mais 1. Vamos calcular o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h. Quando h vai a 0 dessa vez. Então aqui a indeterminação 0 sobre 0, né, você tem que encontrar alguma coisa para algum jeito de resolver isso aí. E, bom, nesse caso, a troca de variável que eu faço é a seguinte. Eu vou chamar h de ln de 1 mais u. Bom, de modo que e elevado a h é igual a 1 mais u, não é? E elevado a h menos 1 é igual a u. Então, essa troca de variável é feita para isso mesmo, né? Tá bem? Assim, quando h vai a 0, isso aqui vai para ln de 1, que é 0, não é? Ou não, perdão, quando h vai a 0, aqui é 1 menos... u vai a 0 também, né? U vai a 0. Por causa dessa expressão aqui, né? h a 0, tá? 1 menos 1. E aí? Bom, aqui em cima eu tenho u, h é ln de 1 mais u. Então agora é só fazer umas manipulações para fazer aparecer aí algum desses limites fundamentais, tá bom? A partir daí é só umas continhas. A gente pode escrever isso como limite de u vai a 0, 1 sobre u, né? Escrevendo u sobre 1, né? Sobre 1 sobre u, não é? ln de 1 mais u. Entra como um expoente, limite de ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. 1, u vai a 0. Ah, apareceu o limite fundamental, né? Me parece que a gente tem quem aqui? Essa fórmula aqui, ó. Não é? Dentro do ln. Não é? Então, a situação aqui ficou assim, ó. É 1 dividido pelo ln de uma coisa que está indo para o número e. Então, dá 1 sobre 1, não é? Então, isso daqui está me dando 1 sobre ln de e. Aqui eu usei o limite fundamental. E é isso. Esse aqui dá 1. Então, esse limite aqui dá 1. E aí você vê, por que essa conta está nessa aula? Porque isso aí é a derivada da exponencial no zero. E vocês vão descobrir isso na aula que vem. Quer dizer, esse cálculo ele tem uma interpretação geométrica, que é a reta tangente ao gráfico da exponencial, no ponto correspondente ao zero, tem inclinação igual a 1. E é isso que essa conta diz, e por que ela diz isso, vocês vão ver na aula que vem, tá bom? Então, com isso eu concluo a aula de hoje, e a partir da próxima aula, quer dizer, então a gente encerrou a parte de limites, né? E aí das aulas 10 até a 21, a gente vai passar um tempão agora falando de derivada, tá bem? A derivada ela começa na seção do livro 2.7, 2.8, ainda no capítulo de limites, e se estende depois capítulos 3 e 4. A definição de derivada está ali,
é ela que vai ser apresentada nas próximas aulas. E a primeira dessas aulas é especificamente sobre a interpretação disso como uma taxa de variação ou como a inclinação de uma reta tangente, tá bom? Então, quarta-feira é isso aí. Obrigado, um bom dia para vocês. Até a próxima. Valeu.